Bem, esse vídeo de hoje eu vou fazer algumas reflexões aqui, algumas observações a respeito do que nos 2 últimos dias está bombando aí nas redes sociais, que exatamente a questão do MBL, parlamentarismo branco, a PEC e o tal do parlamentarismo branco. Muito bem. Antes disso, eu quero dar algumas explicações aqui, um tanto, digamos, teóricas, para vocês entenderem que isto é uma coisa que já vem programada de muito tempo, né? Muito bem. A arquitetura institucional que levou a esse tipo de... que nos traz esse momento agora é algo já planejado de muito tempo, né? Bom, primeiro vamos pensar aí por que a República Moderna. Muito rapidamente, a República Moderna, existem estudos importantes sobre isso, não escritos por brasileiros, é claro. Eu já forneci diversos livros, literatura sobre esse assunto, e acompanha aí também nos meus vídeos, que eu vou de novo fornecer essa literatura para você poder estudar também e aprender sobre essa questão. A República Moderna, ela é pensada a partir da maçonaria, ela é uma invenção maçônica, né? Há uma discussão entre os grandes entendidos do assunto se foi a maçonaria que cooptou determinados filósofos, que não são os filósofos, ou se esses filósofos eles apenas estavam ali fazendo o trabalho sujo da maçonaria. Na minha opinião, dado as minhas leituras sobre o assunto, eu acho que existiu as duas coisas. Houve momentos em que maçons se prestaram, né, supostamente filósofos, mas na verdade filósofos, panfletários, revolucionários, iluministas, se prestaram a essa questão de divulgar a ideia maçônica. Mas houve momentos também em que algumas pessoas foram cooptadas pela maçonaria para aderir a esta irmandade e levar o projeto à frente. A maçonaria, ela vai pensar a república, ela vai adaptar a ideia de república romana à modernidade, exatamente porque ela percebia a dificuldade de cooptar determinados reis, né? Alguns reis aderiram, outros não. E a república, então, ela surge como uma salvação. Por quê? Porque criando a república e destituindo as monarquias, haveria maior possibilidade da maçonaria influenciar e direcionar os rumos dos governos. Daí porque logo em seguida, muito para e passo até, você vê a ideia republicana aparecer. Essa ideia republicana, ela aparece já desde o tempo ali do Maquiavel, mas ela vai maturando, e quando chega no século XVIII, logo aparece também o debate sobre democracia. E o Rousseau, ele vai ser um maçom, ele vai ser assim a pedra angular desse discurso sobre democracia. Esquecem muitos, inclusive aqui no tal mundo acadêmico brasileiro, que as raízes
quando se fala assim, as raízes iluministas do marxismo, se esquece que uma das principais raízes do marxismo, iluministas do marxismo, é exatamente a teoria do seu Jean-Jacques Rousseau, que vê na propriedade privada um problema, que vê na propriedade privada a origem da desigualdade entre os homens, como é o seu principal tratado, e que depois ele tenta trazer algumas soluções no contrato social. É aquilo que Marx, e depois, logo em seguida, Lenin passam a chamar de ditadura do proletariado, na verdade vai ser o que o Rousseau chamava de democracia. Muito bem. Mais recentemente, nós temos uma influência muito grande da escola de Frankfurt, como eu tenho salientado muito aqui nesse meu canal, e em particular o Sr. Habermas, quando vai ser um dos maiores influenciadores para criar o conceito de Estado democrático de direito. Você vê que há uma distorção completa, tanto do conceito de Estado, quanto do conceito de democracia. Isso não é por acaso. O conceito de Estado democrático é a mais alta elaboração do conceito de articulação entre sociedade civil e sociedade política em Gramsci. Ou seja, é o próprio Estado revolucionário. Porque, e ainda aí, sobre isso você vê uma clara distorção e até relativização do conceito de democracia, que deixa nesse sentido de ser uma forma de governo para ser uma forma de Estado. Estado democrático. Nunca existiu isso. Isso é uma inovação. Estado democrático. E obviamente que o conceito de Estado democrático ele está intimamente atrelado a uma máxima atribuída, inspirada no contrato social de Rousseau, todo poder emana do povo. Ora, esse todo poder emana do povo é exatamente uma afirmação em oposição à ideia de que o poder não vem mais de Deus. O poder vem do povo. É por isso que você vê o punho cerrado. Os nazistas vão utilizar a mão aberta, os comunistas vão usar o punho cerrado. Essa ideia do punho cerrado, ela advém ali do século XVIII, quando alguns grupos luciféricos, satanistas, que negavam o poder de Deus, mas enalteciam o poder de Lúcifer, vão dar ao príncipe deste mundo uma simbologia muito própria, que é exatamente o punho cerrado. Muito bem. Vamos pegar aí rapidamente também a questão da Segunda Guerra Mundial. Porque você tem, primeiramente, o Estado de Direito. Um conceito elaborado aí pelo século XIX. Mas com o advento da Segunda Guerra Mundial, e com o advento também do movimento nazista, que curiosamente esqueceram, na sua grande maioria, das atrocidades dos países comunistas. Mas esse conceito de Estado de Direito com o nazismo, ele ficou defasado. Porque uma das principais argumentações no Tribunal de Nuremberg foi que exatamente os argumentos da defesa é de que os nazistas tinham se subordinado a leis criadas pelo parlamento. Só que o parlamento alemão era 100% nazista. Daí então surge em Nuremberg a ideia de que não adiantava apenas ter um parlamento existindo, mas era preciso que esse parlamento expressasse a diversidade política. Daí porque surge daí o conceito de Estado de Direito Democrático. Não satisfeitos, os comunistas, agora os neomarxistas, progressistas,
como eu disse aqui antes, fundamentados principalmente nas teorias do Sr. Habermas, vão criar o Estado democrático de direito, que é exatamente o que está na nossa Constituição. Certo? Então, com isso, eu já estou lhe mostrando aqui que essa questão de como criar uma sociedade comunista, isso é um projeto bastante antigo. Muito bem. A partir daí nós vemos então grandes corporações, eu já expliquei isso em outros vídeos, né? Livros publicados e traduzidos no Brasil já mostram isso claramente, né? Você começa a ver durante o final do século XIX e início do século XX todo o interesse das grandes corporações que já estavam se formando no final do século XIX em apoiar o sistema comunista, as ideias de Marx, os empreendimentos do Sr. Lenin e companhia, porque viu nisso uma forma de explorar países com riquezas importantes para a sua produção corporativa. Qual é a relação que existe então entre capitalismo e comunismo? O comunismo serve ao capitalismo. Porque a partir do momento em que você empobrece a população de um país, essa população, ela naturalmente deixa de utilizar as riquezas do seu próprio país, e essas riquezas passam a ser vendidas, as tais commodities, como nós chamamos, elas passam a ser vendidas por preços irrisórios para estas grandes corporações que movimentam e que comandam o sistema capitalista. Então, na verdade, o revolucionário, o comunista, o revolucionário, ele serve ao sistema capitalista. Um dos grandes baluartes hoje conhecidos, né, dessas manipulações corporativas é exatamente o senhor Jorge Soros, que, segundo consta, é um dos grandes financiadores do Movimento Brasil Livre, o MBL, que agora surgiu sorrateiramente com essa perspectiva de que eles são republicanos. Aí cabe a pergunta, qual república o MBL está falando? A república socialista? Não, porque tem muita gente aí do grupo de Bolsonaro, os bolsonarianos, os bolsomínios, dizendo que vão invadir o Congresso. Nada mais razoável. Nada mais razoável. Nós estamos assistindo não simplesmente a uma afronta a uma ideologia político-partidária. Nós estamos assistindo a uma afronta à sociedade brasileira, ao Brasil e aos destinos deste país, que, se deixarmos como está, estamos aceitando por omissão a implantação de um modelo socialista bolivariano, e, como eu já havia alertado em vários vídeos atrás, de forma mais sorrateira até do que foi feito pelo senhor Hugo Chávez, pelo senhor Evo Morales, pela senhora Cristina Kirchner, o senhor Nestor Kirchner e toda essa maracutaia de comunistas, ex-terroristas, ex-assassinos, envolvidos altamente com o tráfico de drogas ontem e hoje, que durante tanto tempo ou causaram balbúrdia nos seus respectivos países na América e na América Latina, como estão causando ainda hoje, através do chamado Foro de São Paulo. Então o MBL, ele está agora querendo passar de bom moço. Isto é próprio das estratégias do senhor Jorge Soros, que criou uma estrutura capitaneada pela Open Society, o seu principal instituto, Sociedade Aberta, para capitanear uma rede quase que difícil de ser mapeada, principalmente pelo Ocidente. Observe que todas essas críticas que são feitas hoje, todos esses direitos, etc., só incidem sobre o Ocidente. Essas críticas, elas não incidem de forma alguma, sobre os países da Ásia, elas não incidem sobre Cuba, elas só incidem
sobre os países ocidentais, digamos, de uma democracia liberal. Um homem, um voto. O LGBT foi fazer uma passeata na Rússia, o Putin mandou bater. Espancou todo mundo, escorraçou todo mundo, ninguém disse nada. Cuba agora, o pessoal foi fazer uma tal de uma passeata LGBT também, tomou porrada todo mundo, saiu todo mundo na pancada, ninguém disse nada. Na África, alguns bispos e cardeais africanos criaram um conceito muitíssimo inteligente e interessante, se negando, por conhecerem o assunto, se negando a aceitar o que eles passaram a chamar de colonialismo ideológico. Então, negando o quê? Negando a agenda LGBT, negando a agenda abortista, negando a agenda desarmamentista, negando toda essa agenda socialista que vem permeando e afrontando, e até diria humilhando os países do Ocidente, particularmente Europa e Estados Unidos, porque são, digamos, as matrizes, particularmente Europa, a matriz original do mundo ocidental. E nós aqui precisamos acordar para este conceito do colonialismo ideológico. Algo muito bem articulado e tramado através das nossas universidades públicas, principalmente. Eu já expliquei isso em outros vídeos recentes, não vou me tratar disso agora. Então está claro aí para você qual é o problema do modelo republicano. O modelo republicano é um modelo maçônico voltado para manipular a política. Há muitos e muitos anos que eu digo, você não vota, você vota em quem é colocado para você votar. E de repente aparece o governo Bolsonaro, como eu já também expliquei em outros momentos, furando toda essa rede milionária, multimilionária, muito bem estruturada, e, como é evidente, isso passou a incomodar bastante. Muito bem. Mas há uma questão aqui que me preocupa sobremaneira, que é exatamente a questão da PEC, que propõe alterar a Constituição a respeito da questão do presidente e do vice-presidente em caso de afastamento, de impeachment ou de vacância do cargo por qualquer motivo que seja. Até mesmo a morte do presidente. Vamos lá. Eu vou aqui ser muito objetivo. Você pode pegar essa PEC pela internet, ela está circulando aí. Está aqui, são vários artigos da Constituição que são alterados, e está aqui no artigo, a proposta de alteração do artigo 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento temporário o vice-presidente. Em artigo 80, estou colocando aqui, não que está na Constituição, mas as alterações propostas. O artigo 80 da Constituição, a proposta de alteração, em caso de impedimento do presidente ou vacância do cargo, serão sucessivamente chamados ao exercício temporário. Veja, preste bem atenção, sempre temporário. O da presidência, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal. Artigo 81. Vagando o cargo do presidente da República em qualquer época, far-se-á a eleição direta 90 dias depois de aberta a vaga. Veja, em qualquer época. Não mais como está previsto na Constituição, mas em qualquer época será estabelecida uma nova eleição, ou seja, o vice-presidente da República, ele não mais assumirá o cargo de presidente em função da vacância do cargo do presidente por qualquer motivo que seja. Certo? Muito bem. E aí vem uma alteração substancial neste artigo 81 que diz o seguinte, Segundo parágrafo. Em nenhuma hipótese, o vice-presidente da República
assumirá a presidência em definitivo. Então observe que o pessoal está preparando um golpe de Estado, né, pela via legislativa. Gente, isto é o mais sofisticado bolivarianismo que nem o senhor Fidel Castro, o senhor Hugo Chávez e o senhor Nicolás Maduro puderam imaginar. Tá certo? Então, se havia uma campanha do PT, encabeçada pelo PT, alguns anos atrás, para criar uma nova constituinte, e essa constituinte iria gerar uma nova constituição socialista bolivariana no Brasil, eu alertei isso muito, inclusive em palestras de sala de aula. Já que não conseguiram isso, eles estão indo por outras vias. Eles estão indo através das alterações na própria Constituição. Bom, tá bom. A gente não conseguiu criar uma nova Constituinte e gerar uma nova Constituição, então, por favor, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a Constituição que está aí do nosso jeito. E aí, se você pensar bem, coloque aí, urnas sempre sob suspeitas, eleições sempre sob suspeitas, foi muito difícil engolir o segundo turno, porque o Brasil estava claramente decidido a eleger Bolsonaro no primeiro turno. Foi muito difícil engolir aquele segundo turno. Mas tudo bem. Fomos para o segundo turno. Ganhamos no segundo turno. E agora? Que aposta é essa? De que, tendo outra eleição, a esquerda está demonstrando, os comunistas brasileiros estão demonstrando claramente a segurança de que, uma vez feita essa alteração, aumenta pelo menos em muita possibilidade deles se elegerem. É uma outra possibilidade que surge, sem ter que esperar a nova eleição no sentido tal como está estabelecido pela Constituição e pelo direito eleitoral brasileiro. E mais do que isso, eles alteram a Constituição e o direito eleitoral brasileiro no sentido de que o vice-presidente passa a ser apenas um auxiliar do presidente. Veja bem, o vice-presidente passa a ser apenas uma figura auxiliar ao presidente. Ele não tem mais aquela importância que seria, inclusive, digna de assumir o cargo em qualquer situação de vacância. O cargo de presidente. Quando você lê as justificativas para isso aqui, você vai ver claramente um discurso bolivariano, inclusive se recorrendo sempre ao primeiro artigo, parágrafo único da nossa Constituição: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente ou nos termos dessa Constituição. Então, quer dizer, é o russonianismo, ou seja, é a versão mais clara do socialismo iluminista implantado no Brasil na frente de todos. Muito bem. E aí vem a questão do que vem sendo chamado, inclusive, pelo antagonista, O antagonista chama de parlamentarismo branco, coloca entre aspas, a ideia de que o Congresso estaria estabelecendo uma estrutura na qual Congresso, governaria de acordo com os interesses próprios dos congressistas vagabundos, bota aí, bem sinalizado, não são todos, mas estes que são, digamos, os mais honestos e os mais correlacionados à agenda de Bolsonaro, não estão ganhando força de expressão. Além do porquê, como já foi visto, e preste atenção você, muitos dos que hoje estão no Congresso, principalmente na Câmara de Deputados, se elegeram, surfaram na onda de Bolsonaro e agora estão mostrando quem são. Eu não vou dizer os nomes aqui porque vocês sabem muito bem quem são.
Né? Inclusive membros do MBL. Essa garotadazinha do MBL, que pensa que leu meia dúzia de livros, se tornou intelectual. Essa garotada fedelha, entendeu? Que semi-analfabeta, que pensa que leu meia dúzia de livros, se tornou intelectual. Esse é o problema hoje dessa juventude brasileira. Primeiro, tem um mar de ignorantes. Segundo, quem leu meia dúzia de livros acha que se tornou substituto de Olavo de Carvalho. Esse é o problema. Muito bem. E aí você tem o quê? Você tem uma situação em que agora esse pessoalzinho achou por bem tirar onda de republicano. Vamos perguntar a Jorge Soros o que é que ele quer. Porque se a gente perguntar a Jorge Soros o que é que ele quer, a gente vai saber o que é que o MBL quer. Então agora o pessoal do MBL são pessoas puras, que não querem balbúrdia. É o pessoal do Bolsonaro que quer violência. Ora, meu querido, qualquer país sério, esse Supremo Tribunal Federal já tinha sido destituído há muito tempo. Até porque a maioria dos seus ministros, para não dizer todos, se fossem minimamente honestos, deveriam ter se considerado impedidos para julgar todas as ações, principalmente as que envolvem a questão da seara política, e que foram esbarrar no STF. E cabe também isso para o STJ. Cabe também para o STJ. Esse problema das lagostas, dos espumantes, dos vinhos, isso é uma afronta. Isso é uma afronta à sociedade brasileira em todos os sentidos. No momento que o país está quebrado, PT, PSOL, quebraram, o país está falido. Esses ministrozinhos querem fazer licitação para comprar lagosta, enquanto o brasileiro está morrendo nas portas dos hospitais porque não tem tratamento, porque a senhora Dilma e o senhor Lula quebraram a saúde pública brasileira. Isso sem falar nos governadores corruptos que quebraram seus respectivos estados. Então nós temos uma situação bastante delicada. Quer dizer, nós temos agora uma ditadura do legislativo bolivariano. Então está muito claro agora que no Brasil não é mais apenas o STF que é bolivariano. Está claro. Está claro para quem quiser enxergar, tiver coragem de enxergar, cultura, inteligência para enxergar que nós temos agora um Congresso bolivariano. Nós temos uma ditadura. Como é que esses rapazezinhos do MBL estão falando em preceito republicano, quando você tem um Congresso que vai usurpar, que está fazendo tudo para usurpar as atribuições do presidente da República. Então, quando eu estou dizendo que essa rapaziada, que lê meia dúzia de livros, quer tirar conversinha de intelectual, eu sei o que eu estou dizendo. Pode botar qualquer um aí para debater comigo. Pode botar hangouts aí com qualquer um. Entendeu? Não tem problema. Pode me convidar pelo meu e-mail, seminário.criticrise@gmail.com. Pode me convidar pelo meu e-mail, que eu vou aceitar o debate com qualquer um, qualquer hora. Qualquer representante do MBL. Essa garotada falida, essa geração falida, infelizmente, que está tirando onda agora de intelectual porque leu meia dúzia de livros. Quer dizer, você do MBL diz que é contra Bolsonaro, mas é a favor do surgimento do mais claro Estado neocomunista, agora chamado bolivariano. Você entrega todo o poder a um Congresso que, quando tem suas teses contestadas, recorre ao STF, também bolivariano. Ou seja, está instaurado, eu falei há muito tempo isso aqui, o Brasil é um país comunista, nós só temos que ver o grau. Eu falo isso desde 2018. Nós temos que ver o grau de comunismo implantado no Brasil. Olha a estrutura constitucional, desde a própria Constituição original de 1988,
até todas essas mudanças que foram feitas até hoje, sempre colocadas como best-sellers do direito constitucional, sempre aplaudidas pelos juristas constitucionalistas brasileiros, sempre colocadas como inovações brilhantes. Agora vocês estão vendo aí. Você está vendo o resultado desse brilhantismo constitucionalista. O Brasil acabou o seu modelo republicano. Não existe mais equivalência, equidade, equilíbrio entre os três poderes. Isto começa com o STF e agora se consagra com este parlamentarismo branco, essa estratégia diabólica, mesquinha com o Congresso Nacional. Não existe mais modelo republicano, democrático, tal como foi pensado pelo Montesquieu, por exemplo, que inspirou todo este republicanismo que vai se instalar no seu famoso espírito das leis, que vai se instalar no mundo ocidental a partir da Revolução Francesa. Não existe mais isso. Não se iluda. Nós estamos vivendo uma ditadura bolivariana e quanto mais você for omisso a isso, quanto mais você se fizer não entender, quanto mais você for resistente ao entendimento e à percepção do que está acontecendo, mais você também é culpado por esta expansão deste movimento diabólico que está destruindo o país. Tá ok? Muito obrigado pela sua atenção. E até o dia 26 de maio, nas ruas do Brasil, para mostrar que, de fato, todo o poder emana do povo. E nós votamos no presidente Bolsonaro porque queremos ele governando. Nós não queremos o senhor Rodrigo Maia, filho de César Maia, que deveria estar na cadeia junto com o senhor Sérgio Cabral. Nós não queremos bandido governando o Brasil, nós queremos o presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi nele que nós votamos. Nós não queremos o Supremo Tribunal Federal governando o Brasil, nós queremos o senhor Jair Messias Bolsonaro. Até o dia 26, nas ruas do Brasil. Um abraço.